Bênção de Deus, maravilha de Deus. Acabou de chegar aqui nosso pastor presidente, pastor Antônio Carlos dos Santos, acabou de chegar aqui. Eu já quero passar a direção e a palavra ao nosso pastor presidente. A paz do Senhor André, é um prazer, uma alegria estar aqui participando contigo hoje do teu programa, ao vivo, né? Hoje eu estou aqui presente, mas a gente está sempre acompanhando, né? Onde a gente está de vez em quando dando uma ligadinha, quando pode ligar o celular e acompanhar. Nós ficamos felizes de ver a obra de Deus assim crescendo. E a Assembleia de Deus é uma igreja que oportuniza as pessoas do nosso meio, saem cantores famosos até. Essa palavra famoso, eu gostaria que tivesse uma boa conotação, né? Porque às vezes Deus torna o homem famoso, a mulher, né? Deus torna. Um dia Deus disse assim para Abraão: eu engrandecerei o teu nome, né? Deus disse para Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Então, quando é Deus que faz, amém. Mas olhando para a Bíblia, o apóstolo Paulo disse assim, que os outros falem de nós. Então, se tiver que ficar famoso, sejam os outros que vão levando o nosso nome, ou seja a presença de Deus, seja a forma como Deus nos usa como instrumento nas suas mãos, e que isso nos deixe famoso, e não outra coisa, né? Mas a gente fica feliz de ver. Aí nós ficamos felizes porque é uma geração nova. Eu sei que alguns às vezes não entendem, mas eles são muito novos, né? Afinal de contas, Jesus começou o ministério com 30. Aliás, com 13, com 12, ele já ensinava na sinagoga. Ensinava os doutores na sinagoga, né? Mas não foi só ele. A Bíblia fala de homens que começaram a ser usados desde novo, né? José começou a ser usado desde novo. Deus já falava com ele, já exercia até liderança sobre a casa dos seus próprios irmãos. Depois o jovem pastor Timóteo, a Bíblia nos fala sobre ele, né? Paulo aconselhando aquele jovem pastor, enfim. E daí nós olhando para a Bíblia, nós vemos que Deus começava a usar sim as pessoas desde novas. Não há problema nenhum nisso. Desde que nós sempre respeitamos aqueles mais velhos que estão conosco, né? Aqueles mais velhos que são alicerces da igreja, são colunas, que trabalharam muito na obra de Deus. Nós nunca podemos confrontá-los ou desprezá-los ou desprezar o trabalho que eles fizeram. Afinal de contas, a Bíblia também nos ensina a considerar aqueles que vieram antes de nós. Quando nós olhamos para Jesus, André, ele no Rio Jordão, Jesus ele entra na fila para ser batizado no Rio Jordão. E aí quando João Batista olha, ele diz: eu deveria ser batizado por ti, e agora tu vens a mim, né? E Jesus honrou João Batista, sempre honrou João Batista. Ele era maior do que João Batista, mas ele honrou João Batista, né? Em outra ocasião ele chegou a dizer assim, dos nascidos de mulher não teve outro igual João Batista. E é interessante, né, pastor, que os milagres de Jesus só aconteceu depois que ele passou ali por João, né? O ministério e a chamada de Jesus. Aquilo é muito lindo. Muito linda a passagem. E aí, voltando ao assunto, nós precisamos honrar também essas pessoas, com certeza, mas precisamos trabalhar junto. Quando se é novo e tem um volume, né, pouco alto, né, mas ser novo e ser pequeno é que é o problema. Ser novo e ainda ser pequeno é que é o problema. Mas segundo a história, eu ouvi você falar há pouco antes de eu chegar, mas eu estava te ouvindo, do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também, segundo a história, ele era de baixa estatura, era pequeno. Isso não importa muito, sabe? Hoje, inclusive, eu gosto muito de história, sabe, André? E como essa semana foi uma semana de... Primeiro, Semana Santa. Sexta-feira Santa, sábado, domingo da Ressurreição, Páscoa, Peixá. Mas teve também momentos cívicos. Nós tivemos essa semana o Dia do Exército, por exemplo. Foi comemorado o Dia do Exército Brasileiro. E eu vi uma reportagenzinha ali sobre a história do Brasil nos campos de batalha na Itália, né? Como era a comemoração do Exército, é lógico que se lembra das batalhas do Brasil, das guerras que o Brasil teve que participar. Não foram batalhas provocadas pelo Brasil, mas ele acabou tendo que ajudar a defender ou se defender, como foi o caso da Guerra do Paraguai.
quando o Brasil teve que defender o seu próprio território, ou quando foi o caso da Segunda Grande Guerra Mundial, e eles precisaram vencer a ditadura, vencer aquele regime de ferro que estava matando milhares de pessoas, né? Então se foi a guerra não para matar, mas se foi a guerra para salvar vidas. Então, o homem que comandou as tropas, agora que eu quero chegar onde eu queria, chamava-se General Mascarenhas de Moraes. Ele pode ser que era um pouquinho mais gordo que você, André, mas ele era do teu tamanho. Baixinho também. O General Mascarenhas de Moraes foi o general brasileiro que comandou as tropas do Brasil, né, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, lá na Itália. E foi um pequeno, grande homem. Muito inteligente, estrategista, muito sábio. E é interessante que existem até fotografias nós podemos ver o general Mascarenhas de Moraes junto com o general americano, porque o Brasil trabalhou unido, né? Trabalhou em harmonia com as tropas americanas, subordinado a um general chamado Mark Clark. Mark Clark era um general americano e ele comandava o teatro de operações na Itália. O teatro que eu digo os campos de batalha todas, Força Aérea, Marinha, Aeronáutica, Artilharia, tudo, né? E esse homem, ele era um homem alto, mais alto que eu. Ele era magro e alto, Mark Clark. E é interessante você olhar e ver os dois conversando. Mascarenhas de Moraes tinha que levantar a cabeça assim para olhar para ele, e o outro tinha que olhar para baixo. Mas existem documentos e livros onde Mark Clark, o general americano, ele elogia a tenacidade, a capacidade e a sabedoria do nosso general Mascarenhas de Moraes, que foi lá e não fez feio não, fez bonito. E me faz lembrar também da figura de um herói do atual Estado de Israel chamado David Ben-Gurion. Ben-Gurion, ele era baixinho mesmo, pequenininho, careca e narigudo, quem sabe. Mas Ben-Gurion foi o grande arquiteto do atual Estado de Israel. Inclusive, no livro O Profeta Armado, eu tenho esse livro em casa chamado O Profeta Armado. É um livro que conta a biografia de David Ben-Gurion. E ele, no livro, em um dos seus diários, em uma das suas agendas, os seus diários, ele escreveu assim, nós criamos o terceiro reino de Israel. E, de fato, esse que está lá é o terceiro reino, né? É o terceiro reino de Israel. Agora, ele era baixinho também. Então, tamanho não é documento. Tamanho não é documento. O que o torna importante não é a altura, mas é a autoridade a qual a pessoa está investida. Vou dar um exemplo claro. Um policial ou um guarda de trânsito, ele pode ser pequenininho que nem você. Mas se ele tiver fardado, investido da autoridade dele, que a autoridade está na farda dele, ele fica no meio da BR, ergue os braços e ele para uma fila de caminhões. E ninguém passa. Não é verdade? É verdade. Porque há uma autoridade nele, embora ele seja de pequena estatura. Então, a autoridade para nós está naquilo que está dentro de nós. Vamos levar para o lado espiritual. É o poder de Deus na nossa vida, é Deus na nossa vida, é o ministério, é a chamada e a vocação. É verdade. E grandes homens da Bíblia, como Davi, ainda jovem, chamado, Samuel. Sim. Samuel, né? Samuel também é uma história muito linda. E eu tenho uma frase comigo, voltando ali sobre a obediência desses homens, o caráter e a espiritualidade deles, né? Eu tenho uma frase comigo, eu sempre onde eu vou, eu levo essa frase, que a obediência, ela é a escada do crescimento, né? Ela é a escada do crescimento. Olhando a passagem de Samuel, quando ele ouve a voz de Deus, ele vai até Eli, porque ele confundia a voz de Deus com a voz de Eli, né? Então ele era muito obediente, muito submisso, né? Um jovem totalmente... Nós vemos, inclusive, Deus usando Samuel e Deus falando com ele desde a juventude. Mas nós não vemos nunca o Samuel se levantando contra Eli. Né? E, inclusive, ele já sabia, porque Deus já tinha falado com ele, eu vou executar os meus juízos sobre a casa de Eli. Mas o Samuel ficou na dele. Ele ficou quieto, por quê? Porque se Deus disse que vai executar os juízes, é Deus que vai executar, não é eu, é Deus que vai fazer. Então deixa Deus fazer. E tem coisa que é para Deus fazer, tem coisa que é para nós fazer. É verdade. Histórias lindas, né? Histórias que
e nos levam a se emocionar e a nossa fé ela aumenta, né, com a história desses grandes homens de Deus. Porque uma geração vai passando e nós vamos indo. Eu já estou ali com meus 56 anos, 57 anos de idade, óbvio, a gente até esquece a idade. 57 anos. E claro que um homem com 57 anos ainda tem muito para dar na obra. Mas me faz lembrar, sabe, de uma coisa interessante. Uma vez, Moody, ele saiu da igreja na Inglaterra, depois de um culto, e alguém perguntou assim, como estava o culto hoje? E aí Moody, ele disse assim, o culto estava uma bênção. 2,5 almas aceitaram Jesus hoje. E aí alguém perguntou, como assim 2,5 almas? Você quer dizer que foi 2 adultos e uma criança? E ele disse, não. Foi ao contrário. Foi 2,5 almas que eu digo, 2 crianças e um adulto. Mas como assim? O senhor considera então o adulto só metade de uma alma? Não, a alma é uma só, mas eu considero que a criança ela tem a sua vida inteira para gastar no Evangelho, no reino de Deus. E o adulto já tem só a metade da vida para gastar. Então, o que eu quero dizer com isso? O jovem, ele tem mais para produzir no decorrer da sua vida, porque a sua vida, por ele ser jovem, ela será mais longa, ele irá mais adiante, ele alcançará outras gerações que nós, da velha guarda, não vamos alcançar. Então, que Deus abençoe essa juventude sendo usada nas mãos do Senhor. Trazendo aqui a participação do nosso pastor Antônio, experiência, conhecimento, nosso pastor que tem sido um exemplo para nós no ministério e também como pessoa, como pastor, tem sido um paizão também, palavra abençoada, né? Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira grandiosa.